Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de sexta-feira, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abra aí no livro de 1 Reis, capítulo 11, para a gente se fortalecer da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, convidar o nosso paizinho para estar aqui conosco. Senhor Jesus, nos colocamos aqui diante de Ti nessa manhã, porque somos verdadeiramente, Senhor, dependentes de Ti, Pai. Aqui estamos, meu Pai, completamente nas Tuas mãos. Toma a frente e toma a direção, o primeiro melhor lugar desse dia de hoje nas nossas vidas, Pai. Fica conosco e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, presta atenção que Deus está falando contigo nessa manhã de hoje. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem case elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguires os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era de tudo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astrode, deusa dos Sidônios, e a Micron, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Cremos, abominação de Moabe, e sobre o monte de fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e santificava a seus deuses. Palavra pesada, né, nessa manhã de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra pesada para a nossa vida, uma palavra de reflexão. Essa palavra é para a minha vida e para a tua vida, para que nós venhamos refletir nela. Aqui, Salomão, né, o sucessor do trono de Israel, Salomão, filho de Davi, sucedeu ali Davi no trono, reinou no lugar de seu pai, edificou o templo, né, o templo que Davi tanto almejou, edificar, mas ele não pôde porque ele era guerreiro, ele tinha suas mãos sujas de sangue, né? Ele era guerreiro, ele era homem de guerra. Então Deus permitiu, para realizar o desejo do coração de Davi, que Salomão, seu filho, edificasse o templo. E ali Salomão edificou, né, o templo. Você lê, você vai ver que templo, né, belíssimo foi edificado para o Senhor. Que construção tremenda, extraordinária, Salomão, aleluia, construiu para Deus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali esse homem chamado Salomão, ele teve de tudo que ele queria, do bom e do melhor. Foi o homem mais rico, porque ele pediu sabedoria a Deus para conduzir o povo, para julgar o povo retamente, para guiar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E por conta desse pedido de Salomão, Deus se agradou tanto, né, do pedido de Salomão, que Deus concedeu riqueza. E a palavra nos diz que nunca houve, né, rei mais rico que nem foi Salomão, e nunca mais haveria, e não houve. Salomão foi o único que reinou esplendoramente. De tudo que você possa imaginar, Salomão, ele teve. Ele foi um homem que teve tanta sabedoria. Deus concedeu tanta sabedoria, tanta inteligência, tanto conhecimento, tanto saber, mas infelizmente terminou, né, a sua vida dessa forma. Terminou a sua vida apostatando da sua fé, se desviando do caminho e servindo a outros deuses, porque não se atentou para aquilo que Deus havia falado com ele.
desde o início. Não se atentou para aquilo que Deus já havia anunciado ao seu povo desde o princípio. Quando o povo ia entrar na terra prometida, Deus avisou o povo: não case com as mulheres estrangeiras e nem case elas com vocês. O casamento misto não dá certo, porque senão elas vão acabar pervertendo o coração de vocês para seguir os seus deuses, para servi-los. E assim aconteceu com Salomão. Salomão não deu ouvidos. Ele achou que ele conseguiria dominar aquela situação, porque o homem ele foi se enriquecendo tanto, o homem foi fazendo tantas alianças, né, com os reinos ali vizinhos, com seus vizinhos, com os reinos, né? E ele se casava com as mulheres por conta dessas alianças. Ele trouxe o pecado para dentro da sua casa. Ele trouxe a abominação para dentro da sua casa. E ele achou que ele iria conseguir, né, dominar aquilo dali até o final. Mas ele não conseguiu. Por algum tempo, por alguns anos, ele até conseguiu, né? Mas quando chegou no final da sua vida, a Bíblia relata que na sua velhice, as mulheres perverteram o seu coração. E ali ele já não era mais fiel como era no início. Ali o coração de Salomão já estava dividido. E a palavra já nos diz que não tem como servir a dois senhores. O coração de Salomão já não era fiel a Deus como antes. Então, infelizmente, Salomão se perdeu servindo a outros deuses. O homem que construiu um templo para o Senhor agora estava construindo, né, altares para outros deuses, para suas mulheres. E ali as mulheres de Salomão sacrificavam, né, e queimavam incenso aos seus deuses, trazendo assim abominação para Israel. E aqui nós vimos verdadeiramente essa palavra de reflexão hoje para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos fazer o quê? Ouvir atentamente aquilo que o Senhor diz. Porque quando o Senhor fala algo, é porque Ele conhece. Deus, Ele tem todo o saber, todo o entendimento. A palavra já diz que os nossos pensamentos não é o pensamento dEle. Ele não pensa como nós, Ele pensa mais alto do que eu e que você, porque Ele tem todo o conhecimento, Ele tem todo o saber, né? Ele tem todo o saber, então nós precisamos confiar no Senhor, porque nós não somos capazes. A palavra já nos diz o que? Não brinca com fogo, porque senão ele te queima. Isso é verdade. Nós não podemos brincar com o pecado, senão nós caímos nele. Salomão aqui ele levou o pecado para dentro da sua casa, a abominação. E quando chegou no final da sua vida, ele se corrompeu. Ele aposta toda a sua fé. Então hoje é para mim e para você ter o entendimento, né? E o próprio Salomão nos escreve lá em Provérbios, ele diz o quê? Confia no Senhor, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, né, no seu próprio entendimento. Um homem com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, não teve essa sabedoria de confiar plenamente no Senhor e acabou se perdendo no final da sua história, no final da sua carreira, e se perdeu por conta que não conseguiu dominar aquilo que ele havia, né, feito, que Deus já havia alertado que não era para fazer, e ele acabou fazendo. Então hoje é para minha vida e para tua vida essa palavra de entendimento. Se Deus disse algo, fuja, não se atente aí, porque senão você vai se perder. Se Deus falou algo, se atente para isso, porque Deus ele conhece. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, né? Permanece naquilo que tu tem ouvido e aprendido, que fazendo assim salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Salomão permaneceu, mas chegou no final, ele desistiu. E nós precisamos permanecer até o final, porque a palavra diz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aqueles que perseverar até o final, esses serão salvos. É aqueles que perseveram até o final. Nós precisamos permanecer fiel ao Senhor até o final, para que nós possamos ser salvos. Porque Deus ele vem buscar, Jesus ele vem buscar um povo santo, um povo fiel a Ele. Deus ele vem buscar um povo fiel, então nós precisamos permanecer fiéis até o final para que nós possamos ser salvos. Não adianta no início nós ir tudo bem e chegar no final da nossa vida, terminar aqui, que nem a história de Salomão. É uma história muito triste, porque nós vemos, né, o rei que foi o maior de todos em tudo em Israel. Infelizmente,
acabou dessa forma. Então é para a minha vida e para a tua vida hoje essa palavra de reflexão. Permanece naquilo que você tem aprendido. Continua sendo fiel a Deus até o final, porque senão você vai se perder. Quando Deus fala, é porque Ele tem todo o conhecimento. E Ele sabe que nós somos falhos, que nós somos fracos. E uma hora nós vamos acabar caindo naquilo exatamente que nós colocamos diante de nós. Se nós não vigiar, nós vamos tropeçar, que nem Salomão. A palavra diz, né, o pecado jazia à porta, mas cabe, né, ao homem dominá-lo. Mas o pecado aqui não estava na porta de Salomão, estava dentro de casa. Então chegou um tempo que ele não conseguiu dominar. Chegou um tempo que, infelizmente, aquelas mulheres perverteu o seu coração. E ele serviu, adorou a outros deuses. Então hoje é para a minha vida e para a tua vida nessa manhã de hoje. A palavra de reflexão, perseverança. Persevere até o final, continue fiel até o final, porque só será salvo aquele que persevera até o final. Amém? Em nome de Jesus, essa palavra de alerta, de reflexão para as nossas vidas, para que nós continue naquilo que nós aprendeu, para que nós continue fiel ao Senhor até o final. Amém? Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz, em nome do Senhor Jesus.